Olá, bem-vindo ao nosso canal Missionário Jolimar Paulino. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, nos ajude compartilhando as nossas mensagens. Meus amados irmãos, nós queremos trazer nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei o momento que você vai assistir esse vídeo, mas, queridos, eu quero falar nesta oportunidade sobre as respostas de Deus e como Ele responde além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Capítulo 3, versículo 20 do livro da Carta aos Efésios, ela nos diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É uma das frases, meus amados, mais faladas na igreja, é que Deus responde a oração. Mas isso, meus amados irmãos, na verdade, não é toda a verdade. A verdade completa é que Deus, Ele responde além daquilo que pedimos, ou pensamos, Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar aqui, no capítulo 1, uma das passagens bíblicas que nós podemos tirar lições das respostas, nossas orações, é que Deus, Ele, em muitas outras passagens bíblicas, Ele responde às orações do seu povo de forma gloriosa, de forma maravilhosa. Então nós vamos observar aqui algumas passagens, alguns trechos da palavra de Deus que nós podemos tirar lições das respostas às nossas orações. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, vejamos aqui no capítulo de número 3 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, nós observamos aqui Deus respondendo além daquilo que Salomão pediu. No capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, diz assim no versículo 9: dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Salomão aqui ele orou, meus amados irmãos, ao Senhor, ele disse ao Senhor: tudo o que quero é sabedoria para saber como conduzir o teu povo. Só desejo ser um rei justo com eles. Era um pedido, meus amados irmãos, por demais simples e sem vaidade e egoísmo, e direto, mas Deus respondeu a oração de Salomão de uma maneira incrível. Se nós observarmos, meus amados irmãos, no capítulo de número 3 ainda, e o versículo 11, 12, você vai ver a resposta de Deus. Pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isso,
e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem vida, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Aqui nós vemos, queridos, como Deus, ele fica ansioso para responder à oração, além daquilo que nós pedimos, principalmente se for uma oração não egoísta. Salomão apenas pediu um coração compreensivo, para ter discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não lhe deu o coração que pediu. Ele deu além daquilo que ele pediu. Ele também prometeu torná-lo sábio do que qualquer outro na história da humanidade. Mas Deus não parou por aqui, meus amados irmãos. Ele disse a Salomão, se nós observarmos, meus queridos, no versículo 13 e 14 do mesmo capítulo 3, ele diz, também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual entre os reis, entre os reis, por todos os teus dias, e ainda te darei nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Moisés. Né? Então, peraí, meus irmãos, ele diz, e ainda se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, quer dizer, era uma condição para Deus abençoar ele, né? Deus ia dar tudo isso, né? E ele disse, e ainda, se andares nos meus estatutos e nos meus mandamentos, como andou Davi, né? Então, Deus exigia dele obediência à sua palavra, né? Pois Deus estava entregando a ele muita coisa, estava dando além daquilo que ele tinha pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a resposta de Deus, ele acrescentou honra, ele acrescentou riqueza, ele acrescentou bênçãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele acrescentou sabedoria para Salomão, tais como nenhum outro havia recebido, e ainda por cima Deus deu a ele uma vida longa. Prolongarei os teus dias. Mais uma oração, meus irmãos, como resposta além do que foi pedido. Veja só, que coisa tremenda é nós orarmos e pedirmos coisas a Deus. Deus, ele quer te dar muito mais do que o que você pede. É bem verdade que existem as condições, né, que Deus exige para o homem receber as suas bênçãos, né, meus queridos? Que é você obedecer, que é você orar não para você, não com egoísmo, mas você orar pedindo para ajudar os outros, para poder fazer bem aos outros, né? Que Deus abençoe. Eu vou ficar só apenas nesse texto, né? Depois estaremos colocando mais algumas passagens que falam sobre as bênçãos de Deus, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe. Eu sou o missionário
Julimar Paulino. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a continuar anunciando a palavra de Deus, para que todos possam chegar ao conhecimento pleno da verdade. Que Deus abençoe.